Não. O último aqui é lei da harmonia. O nome também é fácil, harmonização. Quando a gente fala em harmonização, né, é usar os diferentes alimentos e princípios ativos. Lei da harmonia é eu pegar um prato, ir lá e servir tudo colorido. Quando eu tenho um prato de comida que ele é com várias, uma diversidade de cores totalmente diferentes, eu tenho roxo, eu tenho laranja, eu tenho vermelho, eu tenho verde, eu tenho amarelo, do pimentão amarelo, eu tenho laranja da cenoura, eu tenho roxo da beterraba, eu tenho verde do alface. Todas as cores ali significa que é um prato harmonioso, que tem todos os princípios ativos ali de nutrientes. Quanto mais nutritivo, quanto mais colorido, mais nutrientes eu tenho, tá? Mais nutrientes de tudo quanto é espécie, né? Variedades de nutrientes eu tenho. Então, quando eu vou servir um prato, eu tenho que preocupar. Às vezes, eu já vi uma pessoa até criticar uma pessoa servindo assim, e pegar um tiquinho de cada coisa. Vai lá e serve mesmo um tiquinho, assim, ó, de cada coisinha, assim. Mas isso, às vezes, a gente critica aquela pessoa, mas essa pessoa está agindo certo, muito mais certo que você, muito mais inteligente do que você, né? Porque ela está servindo ali todos os princípios nutrientes necessários que está à disposição dela no prato dela, tá? Então, nós temos esses 4 leis aí de uma boa alimentação. Então, vamos lá. Começar de baixo para cima. Se eu servir um prato muito colorido, de acordo com a minha faixa etária, de boa qualidade, né? O que eu estou comendo colorido não é chocolate, né? Não é balinha, é confete. Estou comendo verdura, frutas e legumes. E a lei da quantidade, eu posso comer, dependendo do que eu servir aqui colorido, eu posso comer um prato de todo tamanho, né? Que foi legumes, por exemplo. Então, nós temos essas 4 leis aí. Se a gente conseguir seguir, a gente segue com uma boa nutrição aí, né? Uma boa alimentação. E o que é desnutrição, né? Um termo também aí frequente aí por vocês. Então, desnutrição, né, de acordo aí com a Organização Mundial da Saúde, ou seja, ela leva o mesmo significado, a palavra desnutrição, no mundo todo, é uma das causas mais sérias do alto índice de mortalidade infantil em vários países, inclusive o Brasil. Então, infelizmente, até hoje ainda existe mortes por desnutrição no Brasil. Ai, professora, toda hora a gente vê estatística que o povo todo só engorda. Tem gente que cada vez mais aumenta essa estatística mesmo. Mas, infelizmente, ainda existe mortes, né, no Brasil por causa da desnutrição. Então, a desnutrição, como que ela acontece? Né? Quando os nossos tecidos, né, do nosso organismo recebem uma quantidade muito, muito inadequada, muito pouca, muito baixa de nutrientes. Uma pessoa que só... A gente falou ali que quanto mais colorido, uma diversidade de alimentos maiores no prato, melhor é. Tem gente que come igual a mãozinha dessa criança ali, tem gente que come farinha todo dia, gente. Onde que tem nutriente ali todo dia? Lá da roça, né? Tem diversidade de cores ali, beterraba, cenoura, alface, abobrinha, manga, tudo osso do boi, né? Para poder cozinhar e sair caldo, farinha. Isso quando tem, né? Porque quando está numa situação dessa aqui, ó, nem farinha estava comendo, né? Então, infelizmente, isso ainda acontece. Falta de nutrientes adequados, não dá, né, essa vitalidade na pele, não dá essa vitalidade no cabelo, não dá esse raciocínio lógico, né, que a gente tem. Quando a gente começa a ficar com fome, por exemplo, eu começo a conseguir raciocinar nada, eu pego no papel 3 vezes e continuo procurando o papel que eu acabei de pegar, porque eu já não consigo mais raciocinar quando eu fico com fome, já me dá aquele escape, assim, de memória. Por quê? Você precisa de energia. O pessoal, quando vai fazer prova de concurso, não leva chocolate? Não tem nada a ver com chocolate. Qualquer coisa que comer tá bom.
é porque o chocolate é pequeno e vai repor energia, tá? Então, é a falta aí, a desnutrição é a falta de uma quantidade adequada de nutrientes. Se eu preciso de um prato cada vez mais diversificado e eu não estou fazendo isso, quando eu passo muitos dias sem comer uma fruta, gente, eu já fico apavorada, porque eu sei que eu não estou comendo nada, assim, que eu preciso fazer ingesta, sabe? Então, arroz, feijão, macarrão só é muito gostoso, né? Eu amo. Mas tem que se preocupar em comer uma banana, uma laranja, alguma coisa ali, né? Que esteja. A gente pode falar de acordo com a fruta que está mais barata hoje, né? Ou a verdura que está mais barata. Hoje a abóbora está com preço melhor, vou levar a abóbora. Amanhã vai estar a berinjela com preço melhor. E por aí vai, né? Então, a gente pode aproveitar as oportunidades também, né? De um preço melhor dessa semana e levar para a nossa casa. E tem a desnutrição entra em dois quesitos: deficiência primária e deficiência secundária. Para uma pessoa chegar em desnutrição, pode ser por dois motivos. Ou ela teve uma deficiência primária de nutrientes, ou ela teve uma deficiência secundária de nutrientes. A deficiência primária é quando o paciente ele não tem problema nenhum no organismo dele, mas ele não ingere. Ele tem na casa dele os alimentos, mas ele não ingere o nutriente. Gosta só de hambúrguer, macarronada, não sei o quê, né? Precisa de cenoura, batata, abóbora, né? Fruta. A deficiência primária, ele vai chegar a uma desnutrição por falta de nutriente, mas porque o paciente não come porque ele não quer. Não é porque ele não tem condição, ele não come. É uma insuficiência de nutrientes que o paciente não come, né? A pessoa não come. E a secundária, secundária, é quando ele chega ao nível de desnutrição, mas é porque ele come todos os nutrientes, mas ele tem uma deficiência na absorção da digestão. Então, eu como todo dia um prato top de linha, todo cheio de nutrientes coloridos, mas a minha absorção, ela é deficitária, né? Meu organismo não absorve corretamente, ou seja, eu comi o prato bacana, cheio de vitamina, mas na hora de eliminar, defecar, eu vou eliminar aquela vitamina ao invés de retê-la. Isso pode ser por alguma alteração no organismo, né? Alguma doença que o paciente já está tratando, ou pode ser também por causa da idade, né? Uma idade mais avançada, que já não está ali, o metabolismo já não está absorvendo mais os alimentos ali como devia. Quando isso acontece, às vezes o paciente é internado para poder a gente fazer uma dieta rica em nutrientes ali, venosa, tá? Então, mas vai depender de vários casos. Vocês só precisam entender essa diferença entre primária e secundária. Os alimentos, né? Então, o alimento é toda matéria sólida que, levada ao trato digestivo, é utilizada para manter a forma dos tecidos do nosso corpo, regula todos os processos do corpo, né? Fornece energia, por isso que eu falei que eu fico com fome, como já resolve o problema na hora, né? E dessa forma mantendo a nossa vida. Porque se eu não tenho nutrientes ali suficientes no nosso organismo, eu posso evoluir com uma doença, com desnutrição e vir até a óbito, igual nós vimos ali. E os alimentos são encontrados na natureza, né? Esses alimentos podem ser encontrados de uma origem animal, eu comi a carne do porco, então vem de uma origem animal, ou de uma origem vegetal, né? Que vem ali os alimentos que são plantados e colhidos, que não vêm de origem animal. Mas nós temos duas situações também que os alimentos são diferentes, que é os famosos alimentos diet e light que nós compramos. E tem diferença desses alimentos? Tem, e muita, né? Então, qual que é a diferença aí do alimento diet e light que nós compramos aí no supermercado? A Coca-Cola, por exemplo, ela tem uma Coca Light e diet. Quem aí viu a quase caidurinha quando eu vi como é que chama? Aquele jogador, Cristiano Ronaldo,
tirando a Coca-Cola na entrevista do jogo, xingando a Coca-Cola, olhou assim para a Coca-Cola, Coca-Cola não, colocou assim água, colocou o vidrinho de água. Já deve ter um mês isso, não, deve ter quase 2 meses isso. Todo mundo viu, só se falava-se isso mundialmente. Colocaram as 2 garrafinhas onde ele ia dar a entrevista da Coca-Cola para fazer a propaganda, né? E ele pegou, socou o trem longe, pegou a água e falou assim, água, quero é água, né? Ou seja, isso que é saudável. A Coca-Cola perdeu contratos, né? As ações no mundo inteiro foi lá no chão por causa daquela simples ação, né? Do Cristiano Ronaldo, porque ele é uma representatividade mundial muito grande, né? Conhecido no mundo inteiro também, como a Coca-Cola, e tendo um comportamento daquele relacionado à Coca-Cola, aonde que veio cair, né? Ali, muito interessante como é que são as coisas, né? Ele pegou a água e falou, água, quero água. Então, nós temos a Coca-Cola com o rótulo específico de diet e o rótulo específico de light. Então, não são as mesmas coisas, igual as pessoas costumam falar, né? Eu vou comprar um light diet ali. Ou você vai comprar o light, ou você vai comprar o diet, porque eles são produtos diferentes. Então, o diet, algum nutriente daquele alimento foi retirado. Então, geralmente, a substância que é tirada, né, é substituída por outra. Por exemplo, eu vou tirar o açúcar da Coca-Cola e vou substituir por outra coisa ali. Já o light, aquele nutriente é só diminuído, não é retirado totalmente. Então, uma coisa é retirada e a outra coisa é só reduzido. Então, o light vai ter um teor de colesterol menor do que o requeijão comum que você compra. Mas não foi retirado totalmente. Então, tem essa diferença do light e do diet, tá? Os alimentos orgânicos, inorgânicos e transgênicos, nós também compramos aí no supermercado, né? Deixa eu só trocar aqui o... Opa. Querendo a foto dos alimentos. Achei não. Deve estar em outro PowerPoint que eu não abri. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Talvez eu tenha a foto para mostrar para vocês aqui. Já abriu aqui, só procurando. Gorduras, proteínas. Não achei, não. Vou mostrar por aqui mesmo. Então, alimentos orgânicos, que a gente sempre ouve falar, é aquele alimento natural, orgânico, sem agrotóxicos. Então, o alimento orgânico é aquele que a gente vai lá na casa da avó da gente e tem cebolinha, salsinha, uma alfacezinha, uma couve. Aquilo é orgânico, né? Ela plantou ali naturalmente, né? Regou no sol ali, com chuva, com esterco, e deu tudo certo. Não tem agrotóxico, não tem veneno, não tem nada lá, não tem nenhum, não foi acrescentado nada ali. Alimento inorgânico é aquele que pode conter agrotóxico, pesticidas, né? Aquele produto que joga para poder matar. Por que as maçãs não têm bicho?
Porque tem agrotóxico. Porque senão, um pé de maçã que é cultivado numa casa de uma pessoa, a chance das maçãs virem com algum bichinho ou outro é muito grande. Lá, eu sou da roça, né? Lá em Itabira, a gente sempre tinha pé de laranja, limão. Toda hora a laranja estava bonita, mas na hora que cascava sempre tinha bichinho às vezes dentro, tinha uma safra que tinha, outra que não tinha, porque nunca era com agrotóxico, né? Era por conta da natureza, então sempre desenvolve. Então, tudo que a gente compra ali no mercado que não tem alguma coisa misturada, infelizmente. Não é orgânico. Os produtos orgânicos, eles vêm na embalagem escrito que são orgânicos. Alimento transgênico é aquele alimento que é geneticamente alterado. Por exemplo, eu pego... Como é que eu posso explicar? Eu pego uma melancia que lá dentro é roxo ao invés de ser vermelho. Uma melancia sem sementes. Isso é geneticamente alterado. Aí tem como alterar a genética de um alimento? Tem. Tá? Então, tem como eu vir com laranjas totalmente sem sementes, com melancias. A melancia igualzinha, vermelha, que você compra, grandona e tal. E lá dentro, nenhuma melancia vem nenhuma semente. Então, foi um alimento modificado, né? Geneticamente modificado. E é produzido com técnica de engenharia genética, né? Mas através de um nutricionista que mexe com isso. E acaba diminuindo o uso de agrotóxicos. Porque como ele é um alimento geneticamente modificado, ele vai ser cultivado ali, né, de uma outra forma, que não é a mesma que os outros. Então, vai ter um cuidado maior e não vai ter agrotóxico. Então, tem essa diferença aí dos alimentos que a gente compra no supermercado e às vezes não sabe o significado. A classificação dos alimentos, né, quanto à função ali dentro do nosso organismo. Então, todos os alimentos são ricos em proteínas, são denominados alimentos construtores. Então, todo alimento que eu chamo que é proteína, são considerados construtores, que vão construir, né, por exemplo, fibras musculares dentro do meu organismo. Então, os ricos em carboidratos, lipídios, são chamados energéticos. Então, os carboidratos ricos, né, em lipídios são chamados energéticos. Já os proteínas, que são reguladores, são aqueles ricos em vitaminas e minerais. Então, nós temos alimentos construtores, alimentos que são energéticos, e alimentos que são reguladores. Então, vou começar de baixo para cima. Os reguladores, alimentos reguladores. Frutas, hortaliças, legumes e verduras. Toda vez que eu como o mês inteiro ali arroz, macarrão, ou então só macarronada, você vai sentir uma constipação intestinal. É fato. Você é o que você come. Você precisa de fibras, de linhas, de uma laranja, de uma manga, de uma cenoura, de fibras, de alface, de couve, para poder limpar o seu intestino, para poder umidificar, para poder causar transformar um bolo alimentar fecal ali mais macio, né? Que não seja tão seco, né? Você ficar com essa dificuldade toda por causa do macarrão o tempo todo. Então, não é somente a questão dos nutrientes diversificados, é questão também do funcionamento interno do seu corpo. Ele vai modificar. Tem que encaixar uma frutinha ali, tem que encaixar um legume. Os alimentos energéticos, que te dão energia, né? Pão, macarrão, arroz, batata, mandioca, açúcar, óleo, manteiga. Então, arroz, macarrão, batata, são todos alimentos que engordam, né, gente? Por isso que ele te dá energia, para você queimar. Para você queimar. Porque se eu comer uma alface, um prato enorme de alface, cenoura, beterraba, abobrinha, berinjela,
Com 1 hora eu tô com fome. Com 1 hora eu tô meio tonta, assim, meio fraca. Com 1 hora eu não aguento mais nada. Ou seja, não são energéticos, por isso que não está escrito energético na frente de fruta, eles são reguladores. Os energéticos, é lá em cima, ó. Quando a gente come uma macarronada meio-dia, a gente vai ficar bem sustentado até aí, 5 horas da tarde, né? Dependendo de quem, 4 horas, 5 horas. Quando eu como só o prato de alface com tomate, daqui 1 hora certinho, bobear e bater no relógio, a gente já está gritando de fome. Por isso que são chamados de energéticos, vão te dar energia por um tempo muito prolongado. Os alimentos construtores, construir, são carnes, ovos, leite, leguminosas como feijão, lentilha, grão de bico, né? As carnes ali vêm das proteínas que vão agir nas fibras musculares. Quando aí a gente está malhando, a gente não tem que comer ovos, o leite, né? Para construir ali a questão dos ossos e por aí vai. Então, cada alimento é importante, né? Porque ele vai agir ali num segmento diferente. Um é construtor, outro é regulador. Então, por isso que a gente tem que fazer essa diversificação, né? Meu prato vai ter arroz, que é energético, vai ter uma carne que é construtor e vai ter verduras que são reguladores. Então, eu vou ter num prato de almoço hoje tudo ali que eu preciso. Dentro disso, eu tenho os nutrientes, que é o que a gente falou várias vezes aqui, não? Né? Que os nutrientes são divididos ali, né? Nos mais diversos alimentos. Por isso, né, a pessoa deve receber uma alimentação variada. Então, nós vimos isso lá em cima, na lei da harmonia. Quanto mais colorido, né, melhor. Os carboidratos, né? Qual que é a função dos carboidratos ali? Então, é composto de hidrogênio e oxigênio. Qual que é a função, então, do carboidrato? Então, a gente viu de que ele é composto, qual que é a função, né? Então, são alimentos queimados com facilidade para dar calor e energia no corpo. Então, após a ingestão, né, por exemplo, sob forma de açúcar, é por isso que dá energia, por isso que a gente sente mais energia ali. Carboidrato, por exemplo, os carboidratos estão presentes ali no pão, né, no arroz, que mais? Milho, nas massas. Então, por isso que quando eu como uma pizza, eu estou comendo carboidrato. A classificação aqui dos monossacarídeos e disacarídeos e polissacarídeos. Ó, classificação dos monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Mono é 1, disacarídeos são 2 e polissacarídeos são 3. Tá? Então, monossacarídeos são aqueles que, através do processo digestivo, não podem ser desdobrados em unidade menor complexa. Ou seja, se eu comer algum alimento ali, no meu organismo, ele não vai ser quebrado em partículas, em moléculas, viu, gente? Lá dentro do organismo, em nada. O que eu comer vai ficar naquilo mesmo. Já o disacarídeo, que são 2, são alimentos que eu vou comer e lá dentro do meu estômago eles vão ser quebrados. Alguém já ouviu falar que o macarrão é perigo puro para quem é diabético? Porque ele é uma massa, ele é um carboidrato, mas na hora que se quebra dentro do organismo, ele se torna açúcar, né? Ele se torna prejudicial ao paciente ali. Você come uma coisa e ele se transforma em outra quando a gente ingere. Então, aí é a mesma coisa dessas mudanças que nós estamos conversando aqui. Depois que eu ingeri, o que aquilo pode se transformar dentro do meu organismo quando os nutrientes vão se quebrar lá dentro, na hora da digestão. Então, eu tenho a sacarose, lactose e a maltose. Então, é alguma glicose mais frutose. Isso aqui é dentro do organismo da gente, como que as coisas vão ser absorvidas. O polissacarídeo são aqueles alimentos mais complexos, mais compostos por grande número de monossacarídeos que também podem fazer hidrólise, fazer essa quebra aí, tá?
e são amido e o glicogênio, por exemplo. Somente o amido tem um valor alimentar, né? Então, ele não pode ser quebrado como disacarídeo. Então, o polissacarídeo, o alimento, ele tem vários monossacarídeos, por isso que ele não vai ser quebrado também, que ó, um grande número de monossacarídeos. Nós temos o glicogênio, amido. Então, o glicogênio é a forma como os glicídios são armazenados nos animais, inclusive no homem, e como que os glicídios vêm dos alimentos que a gente come. Aí, a forma como ele é armazenada no nosso fígado e nos nossos músculos. E eu tenho o amido. Amido é igual a gente está acostumado a ver, né? Amido de milho, o amido, a maisena, né? O trigo, por aí vai. Então, o amido é a forma como os glicídios são armazenados nos vegetais, né? E ele é encontrado principalmente nos cereais, no arroz e por aí vai. As fontes. As fontes são as principais de carboidrato, né? Açúcar, doces em geral, rapadura. E nós temos os cereais, né? Trigo, arroz, centeio, aveia, cevada de milho. E nós temos os tubérculos, que é batata doce, batata comum, né? Mandioca, inhame e cará. O que significa o termo aqui embaixo, então? Necessidade. Deixa eu só subir um pouquinho aqui. Opa. Vai cair aí, gente. Eu espero vocês retornarem aí no mesmo link novamente, por favor. Então, a necessidade